Afinal de contas, Days Gone é um jogo bom ou não? Depois de muito tempo eu finalmente joguei o jogo, e ainda não consegui chegar a uma conclusão. O jogo ele tem umas coisas legais, que nem a história do jogo. Eu achei bacana, achei da hora a premissa do jogo. Não que ela seja muito criativa, muito inovadora, puta, nunca vi isso em lugar nenhum. Mas é uma historinha que te prende, que você engaja com ela ali, né? Você quer saber se o Deacon vai encontrar a esposa, você quer saber o que aconteceu pro mundo tá daquele jeito. A própria evolução do personagem dentro do jogo é legal, né? Porque do começo ao fim do jogo, o Deacon ele muda pra caramba. Aliás, vale dizer, né? No começo do jogo, que personagem chato da porra, né? Pelo menos eu achei ele difícil pra caramba de encarar no começo do jogo. O cara faz umas caretinhas chatas, toda a conversa dele, os diálogos dele são chatos. No começo do jogo eu tava ali meio com ele. Mas depois ele vai evoluindo, ele vai melhorando. Principalmente depois daquela parte do acampamento militar. Lá. Quando ele chega daquela parte ali pra frente, principalmente, ele já tinha melhorado um pouco. Mas dali pra frente eu acho que ele deu uma boa reviravolta assim, e ficou bem mais agradável. O fato de ser um jogo de mundo aberto e pós-apocalíptico é outro baita acerto. Eu lembro que antigamente o povo jogava o GTA Vice City e colocava aquele mods de zumbi. Era mal febre na época. E acho que todo mundo sonhava em ver um jogo pós-apocalíptico de um mundo aberto. Que você pudesse realmente ficar rodando pela cidade, explorando tudo num lugar ali destruído, devastado. Porque tem os jogos nessa pegada, né? Tem o Dying Light, Dead Island, sei lá. Mas é diferente, né? O mundo aberto aqui é uma coisa mais tradicional. É aquela coisa de você poder explorar a cidade e tal. Tem aquela questão da gasolina, que você não pode gastar à vontade, livre, leve, solto, né? Você tem que economizar. Então você fica preocupado até onde você vai ter gasolina o suficiente para você voltar. Você fica preocupado de não ter que percorrer parte do caminho a pé. Tem algumas coisas no jogo que realmente fizeram a jogatina valer a pena, que me fizeram ficar agradado pelo jogo. Então qual que é o problema? Por que eu não consigo olhar pro jogo e falar que ele é bom, ou pelo menos falar que eu gostei? Porque parece que tudo que o jogo tem de bom trouxe um anexozinho de ruim. Parece que tudo de bom arrastou uma coisinha ruim junto. A história, por exemplo, ela é legal, ela te prende, mas a história principal ficou tão assim diluída, sabe, no meio de tanta missãozinha secundária. E eu não tô falando que a história não funciona, que ela não tem ali todo um processo de ir andando e se concluindo. Pelo contrário, achei legal o desfecho da história, achei interessante, tipo, as situações que vão acontecendo dentro da história principal. Mas parece que é tudo tão espaçado, sabe? Você pega ali uma partezinha da história principal e é aquela porrada, aquela tonelada de missãozinha de invadir acampamento, de buscar coisa. Você parece um office boy. Você fica o tempo inteiro do jogo indo buscar coisa e voltando, indo buscar coisa e voltando. É basicamente isso. E depois de 2 horas vem alguma outra coisa da história principal. E mesmo ela, assim, a história principal é muito assim, né? Falta, sei lá, um pouco de interação com os personagens. Podia ter uma coisa assim, sei lá, investigar alguém, seguir alguém, tentar convencer alguém de fazer alguma coisa. É muito assim, um diálogo e vai buscar alguma coisa. Outro diálogo e vai buscar alguma coisa. Outro diálogo e vai buscar alguma coisa. Isso é muito repetitivo, assim. Então, assim, a história ela é bacana. Se você tirasse ali a parte do jogo e pegasse só a história pra fazer um filme, ficaria um filmezinho até que bacana. Mas a sua parte ali de interagir, já que é um jogo, fica, sei lá, muito assim limitada a isso. Só ficar buscando coisa o tempo inteiro. Você vai buscar, aí quando você volta tem um diálogozinho que não tinha nada a ver com o que você foi buscar, aquilo não serviu pra nada. É só pra dizer que você tinha alguma coisa pra fazer ali, jogando mesmo, no controle. E aí, pra ajudar, você percebe que apesar do mundo aberto ser grande, finalmente a gente tem um jogo realmente de mundo aberto pra explorar pós-apocalíptico, sei lá, o cenário ficou tão vazio, ficou tão assim... Não tô falando de gráfico, de qualidade do cenário, né? A cidadezinha lá ficou bacana, tem um visual interessante. Mas ficou tão vazia, né, cara? Não tem um aeroporto, não tem uma delegacia, não tem um hospital, que podia não servir pra nada, que nem GTA, Red Dead, muita coisa ali não serve pra nada. Mas te ajuda a imergir no jogo, te ajuda pra você se sentir ali num lugar mais realista, como se estivesse no mundo real. E aqui não, aqui parece que é só uma casinha de madeira e um carro abandonado. Uma casinha de madeira e um carro abandonado. Então se você parar pra pensar, não tem muito por que explorar. Eu pelo menos não me senti muito empolgado, não me senti muito incentivado a ficar explorando o mundo aberto, saber o que tinha ali. Eu só ficava, ia lá pro objetivo, buscava e voltava. Ia pro objetivo, buscava e voltava. Mas pelo menos tem a questão da gasolina, que você tem que tomar cuidado, que é um diferencial, né? Na verdade tem gasolina pra todo lado. Toda esquina tem um posto de gasolina e toda rua tem um galãozinho de gasolina pra você encher o tanque. Também não fez sentido, tá vendo? Uma ideia tão bem bolada, né, cara? Foi tão interessante isso da gasolina acabar. Uma ideia tão legal, você fala, pô, isso vai mudar até a maneira como você vai jogar, você vai pensar com carinho no seu próximo passo. E vira uma ideia jogada fora. Tudo bem, talvez em algum nível de dificuldade diferente isso mude um pouco. Eu joguei no nível médio, também tem vídeo sobre isso. Mas eu não acho que você tem que jogar um jogo quase impossível de conseguir cumprir as missões para ele ser realista. Isso aqui, por exemplo, era uma maneira do jogo ficar realista pra caramba sem interferir na dificuldade. Tô falando da questão da gasolina. Uma missão rapidinho que é fácil de fazer é dar um like no vídeo, né, cara? Por favor, é só ele, dá um apertãozinho.
custa nada, vai. Num lugar pós-apocalíptico, sem abastecimento, sem uma sociedade funcional, seria tão interessante você, por exemplo, olha que ideia bacana, você poderia chegar lá no acampamento e de repente ter que trocar gasolina por munição ou por kit médico, seria um diferencial do jogo. Só que não é isso que acontece, você pode comprar gasolina em qualquer lugar, os acampamentos mesmo tem gasolina ali à torta direita, então chega uma hora que você meio que para de se preocupar com isso. Ou seja, uma boa ideia, mas que veio com uma coisa ruim, ao ponto de até essa ideia acabar meio que sendo esquecida e, sei lá, eu com uns 20 minutos de jogo já não tava mais nem aí pra gasolina. Foi aquele impacto inicial e depois você não precisa, né? É só você parar ali no posto, abastecer e tá tudo certo. Acaba virando mais um contratempo, algo que deixa o jogo mais travadão, mais burocrático. E eu tô passando um pano pro apocalipse que só não matou motoqueiro. Ninguém prefere usar um carro, que seria muito mais seguro. E a própria evolução do Deacon ali ao longo do jogo, que é bacana ele saindo lá do cara individualista, virando um cara mais humano, sei lá, vamos dizer assim, é interessante, mas é outra coisa que também tem o seu lado negativo. Ela é muito demorada. Demora muito tempo para ele dar sinais de que ele vai ter uma evolução. Eu vi, por exemplo, que tiveram pessoas que abandonaram o jogo no meio, que, sei lá, não gostaram, abandonaram e não foram até o fim. E você fala, talvez essas pessoas nem tenham chegado a ver que ele melhora, que ele vira um cara mais legal lá pro fim do jogo, que demora tanto para chegar nisso, que você tem que ter muita paciência para chegar lá, você tem que esperar muito para ver isso acontecer. Que, aliás, é um ponto negativo do jogo e esse nem traz nada de positivo junto, que é o tamanho do jogo. Puta que pariu, que jogo longo. Olha uns vídeos aqui no YouTube de gameplay. Tem cara que gastou 44 horas pra terminar esse jogo. Até o Red Dead, tem gente que gastou quase metade do tempo. É muito grande, é muito cansativo. Não dá pra ter um parâmetro porque cada um tem o seu ritmo de jogo. Eu jogo pouco, por exemplo, não jogo muito tempo, nem todo dia. Mas, pô, eu gastei 2 meses pra terminar essa merda. Eu já tava de saco cheio, cara. Chegou um ponto ali que eu tava quase parando de jogar, eu já tava quase abandonando. Foi assim, meio com esforço, sabe? Já foi mais por uma honra ali dizer que eu terminei o jogo, porque eu já tava meio cansado, já não aguentava mais jogar ele. Resumindo, tudo que o jogo tem de bom, ele traz uma coisa ruim para equilibrar a balança e ficar só no elas por elas. E o grande diferencial para mim, que era ser um jogo de mundo aberto, pós-apocalíptico, acaba sendo talvez o grande problema. Porque o cenário é grande, mas não tem nada para fazer, é bem vaziozão, é basicamente uma floresta, tem muita missão secundária chata e repetitiva, e o fato de ser um jogo de mundo aberto, com muita missão e muito caminho para você percorrer, só deixou um jogo que já tá grande demais, ainda maior e mais cansativo. Olha só que coisa curiosa, né? Se você pensar no jogo como um jogo linear mais objetivo, talvez ele funcionasse muito bem e ficasse um jogo bom pra caramba. Podia até assim meio que... tô dizendo em que níveis, né? Mas poderia ser ali meio que um concorrente de The Last of Us. Que seria a mesma pegada, um mundo pós-apocalíptico, você vai cumprindo as missõezinhas, mas um barato mais objetivo ali, né, em linha reta. Talvez funcionasse muito bem. O grande barato do negócio, que é ser mundo aberto, acabou virando um grande problema. Ou seja, o jogo é uma grande merda. Não, tô brincando, o jogo não é ruim. Mas realmente eu não consegui chegar numa conclusão, se eu gostei ou não. Se eu tivesse que responder ali forçado, o cara me pegar e falar assim, você tem que falar o que você achou, eu diria que ele é bom. Porque ele tinha muito potencial. Mas não passa disso. Bom, porque também só ficou no potencial. Eu, por exemplo, terminei a história principal há 2 dias atrás. Tô gravando o vídeo agora. E eu já tô ciente que daqui 2 dias eu nem vou lembrar mais que joguei o jogo. Virou um jogo esquecível, sabe? Só mais um que tá ali na sua lista, mas que não causou grande impacto, não fez grande diferença pra mim. Que desempenho fabuloso. Pessoal, valeu por assistir, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.